vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Aplauda mais forte a esse Deus que é digno de louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez e queremos nos alegrar em Tua presença, Deus. Gratidão, Senhor, declare a Ele com todo o coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Declare de todo o coração, com todo o coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu sei que a palavra de Deus, ela é viva. Então levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder, hein? Não, a sua Bíblia pode estar no papel
Pode estar no seu iPhone, no seu iPad, não sei mais no seu não importa. Mas olhe para a pontinha dela. Vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, que nesta noite, esta declaração que temos feito do poder da Tua palavra, do poder de transformar, ó Pai, Senhor, que ela seja para todos nós esse alimento. Senhor, que Teus filhos tenham cada vez mais e mais fome da Tua palavra, não para ter simplesmente o conhecimento, mas a vivência também da Tua palavra. Conceda ao pregador desta noite Tua graça, conceda-lhe a Tua sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, para que a Tua palavra continue a nos edificar, a nos consolar e a nos exortar, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, com alegria queria chamar o pastor Luciano Subirá, e ele será o instrumento nas mãos do Pai, para nos abençoar através da palavra dele hoje à noite. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Vira para o irmão ao seu lado, dá aquela melhor encarada de crente que você puder nele. Fala para ele: papai vai falar o seu coração hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nos versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu gostaria que você pudesse declarar isso para alguém a seu lado, para o vizinho, né? Diz para ele: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Para não fazer acepção de pessoas, vira para outro vizinho e fala para ele: se você honrar o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, Deus vai te encher de provisão. Amém? Você pode se assentar. Queridos, uma alegria estar mais uma vez aqui, poder servi-los, servir essa casa, essa igreja que inspira tanto a gente, que tem feito algo tão especial, não só no contexto local, aqui da cidade, mas tem impactado o Brasil, as nações, tem alcançado tanta gente. A gente fica sempre feliz de estar junto, sair inspirado, mais ainda de poder contribuir com a palavra. Antes de compartilhar aquilo que está no meu coração, eu queria só rapidamente dizer o seguinte: Deus tem nos chamado a um ministério de ensino da palavra. Eu sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná, mas além de servir a nossa igreja, a gente tem procurado servir o corpo de Cristo através desse ministério de ensino da palavra, que é o orvalho.com. O nome do ministério é o endereço do site, para onde a gente quer remeter cada pessoa ao mencionar o ministério, que tem muito, mas muito material gratuito lá. Mensagens como essa que pregamos em áudio, vídeo, na forma escrita, você pode usar à vontade o que tiver lá. A única coisa que a gente não disponibiliza de forma gratuita
mas a gente tem procurado apelar, sempre, né, fazendo isso bem baratinho, são os livros. E eu me lembrei, eu ia começar a pregar, eu me lembrei que nós teremos no final da reunião alguns livros. Nessa noite estou tentando me redimir, porque quase todo evento que a gente está aqui, quando chega o domingo de manhã é aquele fim de feira. Domingo à noite não tem quase nada. A gente tentou reservar um tanto de material para aqueles de vocês que quiserem, né? E nós temos alguns livros que eu queria encorajar você a adquirir. Um deles já foi bem divulgado aqui na igreja, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Temos um outro material sendo lançado, é de um dos pastores da minha equipe, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Tirando esses dois livros, que vão estar um pouquinho diferente o preço, alguém me perguntou se ia ter a continuação da Black Friday. Eu falei, nós vamos fazer o Black Sunday, ou Blessed Sunday, como você quiser chamar. Mas eu trouxe alguns materiais, eu queria dar um destaque especial para o livro Honrando ao Senhor com Nossos Bens. Nesse material a gente fala muito, não apenas sobre finanças, mas sobre a relação do cristão com Deus e o dinheiro. E eu acredito que entender esses princípios vai não apenas mudar sua vida financeira, mas acima de tudo sua relação com Deus. Esse material, junto com os outros que eu vou anunciar, né, nós estamos vendendo por R$5. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 1 no cartão. Ou pegar um cheque predatado de R$5 para a próxima Páscoa. Se mesmo assim, facilitando no preço e no pagamento estiver muito difícil, fala com a gente. E talvez a gente dê o livro e ore por você, que a coisa está realmente complicada daí. Mas você ainda tem a opção de convencer o irmão que está do seu lado a te dar um livro de presente, se for o caso. Nós temos ali o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, esse também por R$5. O Agir Invisível de Deus, um clássico do nosso ministério, também por R$5. Voz de Muitas Águas, quando a palavra de Deus fala mais alto, também por R$5. E para apelar, porque na última conferência do Espírito Santo alguém falou, pastor, duvido que um dia o senhor traga livro mais barato do que R$5. Esse negócio duvido mexe com a gente, né? Eu, quando era criança e queria que um amigo fizesse algo, bastava falar duvido, né? Tinha um poder tremendo. Ou, né, eram os amigos com a gente. E depois desse duvido, eu dei um jeito. Eu trouxe um livro hoje que é evangelístico. Se chama Que Farei de Jesus, chamado Cristo. É um livro que aborda a necessidade de uma decisão pessoal por Jesus. Ele fala do julgamento de Jesus diante de Pilatos e fala que o julgamento se repete na vida de muita gente. O livro de Hebreus fala sobre alguns que crucificaram de novo Jesus. A gente diz que se a crucificação repete na vida de alguém, o julgamento também. Cada pessoa vai ter que responder essa pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? E esse material tem sido uma ferramenta evangelística que tem ajudado a gente, tem ajudado muita gente nesse trabalho evangelístico. E eu quero te encorajar a adquirir, né? A gente não vai vender um material só, porque a gente quer que você leve mais para abençoar. Então nós vamos vender 5 livros desses por R$10. Vai sair a R$2 o livro. Duvido é bater esse preço, né? Então aqui na nossa Black Friday, nós vamos encorajar você. A intenção, querido nosso, não é ter ganho com os livros, é colocar na sua mão uma ferramenta para que você possa abençoar as pessoas, amém? Então, fala para o irmão ao seu lado, fala, se você sentir de Deus de me dar um presente. Ok, só lembrando que no final da reunião você pode adquirir os livros ali na tenda da bênção, ok? Glória a Jesus. Nesse texto de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, a Bíblia dá um destaque a um princípio de honra. Hoje pela manhã, a gente compartilhou uma visão que nós devemos ter na contribuição, que não envolve apenas a nossa cota de responsabilidade, de ajudar o estabelecimento do reino de Deus com a contribuição, mas uma visão de adoração, uma visão de honra para com Deus. E hoje pela manhã eu compartilhei uma palavra que eu tenho chamado ela de uma questão de honra. Falamos sobre a importância da honra nessa visão de adoração ao Senhor. Hoje eu quero falar algo
que eu poderia tanto chamar de uma extensão, de uma continuidade, né, como não. Para aqueles de vocês que não ouviram a mensagem da manhã, isso não vai afetar aquilo que a gente quer comunicar e compartilhar. Para quem ouviu ou tiver a oportunidade de ouvir depois, eu creio que acaba se tornando um complemento. Esse texto fala não apenas de honrarmos ao Senhor, mas ele fala de honrarmos com os nossos bens, e o texto fala sobre honrarmos a Deus com as primícias da nossa renda. Eu quero falar sobre uma lei espiritual hoje, que não se aplica somente à questão da contribuição. Obviamente esse vai ser o foco da minha exposição, mas ele se aplica, né, a muitas outras áreas da sua vida com Deus, do seu relacionamento com o Senhor. E eu quero abordar esse princípio porque o entendimento dele, eu creio que é uma chave que pode fazer toda a diferença na nossa relação com o próprio Deus. Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos reconhecer que o próprio Deus instituiu, o próprio Deus estabeleceu esse padrão de oferta. A Bíblia diz no livro de Êxodo, se você tiver a facilidade de achar rápido o endereço, eu quero encorajar você a abrir, senão você só pode tomar nota, né, e acompanhar depois. Mas no livro de Êxodo, no capítulo 34, e no versículo 26, a gente vê uma das muitas declarações de Deus a respeito do assunto. Êxodo, capítulo 34, versículo 26. O Senhor diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Em muitos lugares da Bíblia nós vamos ver a menção desse tipo específico de oferta. Não era uma oferta comum igual às demais, era uma oferta específica. A palavra primícias, ela significa os primeiros frutos. Então Deus estava dizendo: eu quero que você não apenas use a sua renda para me dar honra, mas Deus estava dizendo: eu quero que você use os primeiros frutos, o seu primeiro ganho para me dar honra. Nós falamos hoje pela manhã o significado da palavra honra, significa, ou do verbo honrar, distinguir, fazer distinção, fazer diferença. E nós falamos que Deus não é carente, Deus não tem nenhuma necessidade de autoestima, né, mas de autoafirmação, Deus não tem nenhum problema de autoestima, mas Ele estabeleceu um princípio de honra, não porque Ele precise. Mas quando nas nossas vidas nós entendemos o que é esse princípio de dar a Ele honra, obviamente as coisas vão se alinhar na nossa própria vida, e quem acaba lucrando com isso, quem acaba sendo abençoado com isso, somos nós, né? Somos eu e você. E por trás desse princípio de honra que Deus estabeleceu, há duas coisas que a gente quer entender, e o que eu vou compartilhar hoje à noite. A minha intenção é tentar te apresentar tanto o propósito dessa lei, como também te apresentar as consequências de se observar essa lei espiritual, a lei das primícias. O próprio Deus, ao estabelecer isso, Ele estava dizendo: eu quero que vocês me honrem. Se honrar, como falamos, é distinguir, é fazer distinção. Deus estava dizendo: quando você tiver a sua renda, quando você tiver os seus ganhos, eu quero que sempre, em todo o tempo, você me coloque acima. Deus estava dizendo basicamente: o primeiro lugar, o lugar de maior importância, o lugar de distinção, o lugar de honra pertence a mim em qualquer área da sua vida, inclusive na sua vida financeira. E ao estabelecer esse princípio, eu creio que Deus, em primeiro lugar, estava tentando trabalhar na minha, na sua vida, um princípio de consciência. Eu acredito que todos nós sabemos, mas muitas vezes a gente acaba perdendo a consciência espiritual, a intensidade disso, de que o primeiro lugar pertence a Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: o primeiro lugar pertence a Deus. Fala para alguém ao seu lado, fala: Deus tem o primeiro lugar. Então é fácil perceber isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 28 ao 31, quando perguntaram para Jesus qual é o maior, o mais importante, o principal de todos os mandamentos, Jesus nem titubeou. Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O que Deus estava dizendo através da sua palavra desde a velha aliança, Jesus sustentando isso, que nós não apenas devemos amá-lo, mas devemos amá-lo com
tudo que há em nós. Eu gosto de chamar isso de amor total, com todo o coração, alma, entendimento e força, porque o lugar que Deus deve ocupar, querido, nas nossas vidas, é o lugar de maior importância, é o lugar da maior relevância. Em Lucas, no capítulo 14, a Bíblia diz que multidões estavam se aproximando de Jesus. E de vez em quando, lendo os evangelhos, eu tenho a impressão de que quando tinha muita gente, é como se Jesus quisesse dar uma certificada que as pessoas realmente entenderam o que era segui-lo. E muitas vezes, quando a Bíblia foca as multidões, você vai ver logo depois Jesus estabelecendo o ensino e tentando mostrar como, de fato, as coisas deveriam acontecer e funcionar. E nesse texto, Jesus deixa claro que qualquer pessoa que quisesse segui-lo, qualquer pessoa que quisesse relacionar com Deus, precisava entender o lugar que Deus tem ou o lugar que pertence a Ele nessa relação. Lucas 14, 25 diz, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, se você quer me colocar para dentro e não estiver disposto a me passar à frente dos relacionamentos mais importantes, e não estiver disposto a me colocar à frente da sua própria vida, me dá a mais absoluta primazia, o Senhor disse, você não pode ser meu discípulo. Então ele continua e diz assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, se você não estiver disposto a morrer para você mesmo, a colocar tudo para trás e me colocar primeiro, você não pode. Ele não disse apenas que seria um discípulo de segunda categoria. Ele diz, ou é dessa forma, ou não pode ser discípulo. Ele continua e diz a partir do 28, Jesus conta duas parábolas. Duas alegorias. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Isso é um princípio básico de administração. Antes de você entrar em qualquer empreendimento, você trabalha o orçamento, o planejamento. E você se questiona se pode chegar até o fim, porque senão é melhor nem começar. É isso que Jesus vai falar. Ele diz o seguinte, para não suceder, 29, que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, a torre, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus disse, para entrar no empreendimento, calcula quanto, para ver se você pode levar até o fim, senão é melhor nem entrar. E aí ele dá outro exemplo. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Depois de dizer isso no 33, assim pois, ou dessa maneira, da mesma forma, todo aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Basicamente Jesus disse, você quer me seguir? Senta e calcula primeiro. Faz as contas. Vê se você dá conta de me manter em primeiro lugar, porque o preço é esse. Ele disse, se você achar que não dá conta, é melhor nem entrar. Porque se for entrar, tem que ser dessa forma. Irmão, não existe nenhum formato de vida cristã que você possa apresentar a partir dos evangelhos que nos leve a reconhecer algo diferente. Se vamos andar e caminhar com o Senhor, o primeiro lugar pertence a Ele. Você pode dizer amém? Em Mateus 6,33, Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E diz, o maior empenho, querido, meu e seu, não deve ser nem pelo que vamos comer, beber ou vestir. E ele estava falando das necessidades mais básicas. Mas ele diz, Deus em primeiro lugar. Eu creio que a lei das primícias é um lembrete contínuo. E nós precisamos nos manter conscientes das verdades espirituais. Qual é a razão pela qual a gente repete continuamente a celebração da ceia? Jesus disse, todas as vezes que vocês fizerem isso, vão fazer em memória de mim. Vocês estão resgatando a lembrança de uma verdade, vocês estão se mantendo conscientes dela. Eu creio que a lei das primícias, querido, ela atende e cumpre também esse papel de nos manter conscientes de uma verdade. Eu me lembro quando criança, eu não sei se eu que não vou mais quase em festa de aniversário, ou se os tempos mudaram, mas me lembro principalmente quando criança, indo em alguma festinha de aniversário, né, dos amigos, que existia um costume. Normalmente, na hora de se cortar o bolo, por mais simples que ele fosse, o aniversariante escolhia para quem iria o primeiro pedaço do bolo, como uma forma de dar honra, de dizer, essa
pessoa é de uma importância enorme que eu quero destacar. Há muitas coisas que nós podemos fazer, querido, quando separamos a primeira parte de algo, mas na maioria delas estamos comunicando o quê? Uma mensagem de honra, de distinção. O primeiro livro que eu publiquei, já no formato de livro, não, anteriormente a gente fazia isso como apostilas, mas o primeiro livro que eu publiquei foi em 1997, O Conhecimento Revelado. Desde que isso aconteceu, eu praticamente obedeço o que eu já rotulei de um ritual, porque eu faço sempre a mesma coisa. Toda vez que a gráfica imprime ou um livro novo, né, uma reedição completamente diferente, ou a publicação do mesmo livro num outro idioma, cada vez que uma publicação nova chega, eu abro a primeira caixa que tiver na minha frente, eu tiro o primeiro livro, né, que eu consigo pegar. No momento em que eu peguei aquele livro tem um dono. O primeiro livro é sempre da Kelly, a minha esposa. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui na gráfica, eu não estava podendo esperar eles entregar, havia um atraso no prazo, e o funcionário que me atendeu, ele era cristão, ele me levou, né, apresentou, o material está aqui, eu falei, eu já quero levar um tanto comigo, ele abriu uma caixa, examina a qualidade, vê se está de acordo, eu olhei e falei, está ótimo, vou levar. Eu lembro que na hora que eu falei, vou levar, aquele primeiro livro que eu tinha pego para examinar, ele puxou da minha mão e falou, pastor, este já é meu. Eu puxei de volta e falei, não é não, esse é da minha esposa. E ele ficou me olhando quase sem entender. Eu falei, não, é que o primeiro livro sempre é da minha esposa, você pode pegar o segundo ou o terceiro. Ele olhou para mim e falou, senhor, dá o primeiro para ela, porque quer que ela leia primeiro? Eu falei, não, normalmente, ou ela leu antes de publicar, eu já me ouviu falar isso tudo. Dificilmente ela vai ler esse material depois de impresso. Eu falei, então, é só para ela guardar? Eu falei, olha, se você pensar em relação ao guardar, também não faz muita diferença, porque o livro não vem numerado, a gente não consegue saber qual foi impresso primeiro, qual não. Eu falei, então por que o senhor faz questão de entregar o primeiro que pega? Eu falei, ela entende essa mensagem. Cada vez que eu chego com aquele livro, com aquela dedicatória, eu estou dizendo para ela, meu amor, você nessa terra é a pessoa mais importante na minha vida, que Deus colocou ao meu lado. Sem você, sem o seu apoio, sem o seu suporte, nada disso estaria acontecendo. E por trás daquele primeiro livro, na prática, irmão, ele não vai fazer nenhuma diferença na hora de ser lido, na prateleira, mas por trás do ato, existe uma mensagem, existe uma declaração. Eu creio que quando Deus estabeleceu esse padrão e esse princípio dos primeiros frutos, Ele gostaria que eu e você nos mantivéssemos conscientes do seu senhorio, que a gente se mantivesse o tempo todo, pudéssemos nos manter conscientes de que o primeiro lugar pertence a Ele. E é importante que a gente entenda, e antes de falar dessa lei, eu entendo que é uma lei espiritual. Pastor, as primícias não eram uma oferta no Velho Testamento? Sim, mas por trás da oferta instituída naquela ocasião, existe uma lei. E eu não quero falar da oferta daquela ocasião, porque o Novo Testamento traz uma visão um pouco diferente daquilo que se fazia do Velho Testamento. Mas eu quero te apresentar a lei, e eu vou começar por aquilo que se fazia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Levítico 23. A gente leu antes Êxodo 34, eu acho até que vale a pena a gente passar por aqui de novo, Êxodo 34, perdão, antes de Levítico 23. Eu li o versículo 26, que diz, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Mas se você voltar, por exemplo, no versículo 19, Deus diz assim, todo o que abre a madre é meu. Também de todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas, Deus diz, pertencia a Ele. Então não era apenas os primeiros frutos da terra, mas os primogênitos, não só dos animais, mas dos homens, pertenciam a Deus. Todo pai, quando tinha o seu filho primogênito, ele tinha que resgatar o seu filho. É como se ele dissesse para Deus, eu estou comprando de volta esse filho. Eu estou pagando pelo direito de ter, porque ele era propriedade de Deus. Então, quando falamos dos primeiros frutos, não estávamos falando só daquilo que se plantava, mas os primeiros frutos envolvia também todo primogênito macho ao nascer, seja dos homens ou dos animais, pertencia a Deus. Agora, em Levítico 23, Deus fala não apenas sobre a lei das primícias, mas Ele fala sobre uma festa específica das primícias. Levítico capítulo 23, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 9.
O texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Versículo 12: no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Ele diz no 14: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Basicamente o que Deus estava dizendo: quando você entrar na terra que eu te dou, para cegar, para colher a messe. E basicamente a forma como eles faziam a colheita antigamente, né, quando a gente fala de um molho, de um feixe, normalmente a pessoa abraçava um molho, por exemplo, de trigo, com uma mão, e com a outra passava a foice. Normalmente essa era a forma como eles faziam, né, a colheita. E a partir de cada uma daquelas braçadas, um molho era feito. Deus diz: quando você entrar e começar a fazer a colheita, você toma um molho, interrompa a sua colheita. Você vai levar esse molho ao sacerdote. O sacerdote vai apresentar isso diante do Senhor. O texto diz: para que vocês sejam aceitos. E aí Deus dá a seguinte instrução: junto com o momento onde você apresenta os primeiros frutos em oferta de movimento diante do Senhor, você vai trazer essa oferta e esse sacrifício. Aí a ordem de Deus vem no versículo 14: ninguém come nada antes de entregar a oferta de primícias a Deus. Porque se alguém comesse primeiro aquilo que estava entregando para Deus, depois já não era mais os primeiros frutos. O primeiro fruto teria sido aquilo que a pessoa comeu. E o interessante, querido, é que Deus estabelece aqui uma ordem. Ele diz: vocês vão trazer isso no versículo 12, no dia imediato, no dia posterior, no dia seguinte, diz outra versão, ao sábado. Quando você olha o Velho Testamento, o dia principal de culto sagrado dos judeus era o sábado. Isso encaixava exatamente com o dia de descanso. Mas quando o assunto é as primícias, Deus diz: elas não serão entregues no sábado. Elas vão ser entregues no dia depois do sábado, o primeiro dia da semana. É muito importante essa informação. Agora vamos lá, antes de explicar isso. Versículo 15. Depois que vocês fizerem isso, no dia depois do sábado, versículo 15, Deus diz: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Quando o assunto era as primícias, haviam 2 ofertas. A primeira se fazia no primeiro dia da colheita. Na verdade, ele pegava aquilo no momento em que colhia, ia no dia depois do sábado, do domingo, apresentava diante de Deus e entregava a sua oferta. A partir disso, Deus disse: vocês contam 7 semanas inteiras. 7 semanas, 7 dias são 49 dias. Deus diz: quando terminar a 7ª semana no sábado, de novo, no dia depois do sábado, novamente um domingo, Deus diz: agora, fechando os 50 dias, vocês vão trazer uma nova oferta. E aqui Deus diz o seguinte, versículo 17: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha serão. São primícias ao Senhor. Versículo 18: com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeitos de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Versículo 19 fala da oferta de um bode. Versículo 20 diz: então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Quando a gente olha essa prática da lei das primícias, e quando você lê no Novo Testamento, querido, sobre a festa de Pentecostes, é isso. A palavra Pentecostes significa 50.
A festa de Pentecostes era a festa das primícias. Depois da primeira oferta de movimento, se contava 50 dias para novamente haver uma outra oferta. E todo esse período era um período de festa. O período de colheita sempre foi marcado nos povos antigos, não só pelo povo de Deus, como um tempo de festa. Para o povo de Deus era um momento de se celebrar diante do Senhor a bênção da colheita, né? A bênção dos resultados adquiridos no trabalho. Então, essa era uma festa que durava 50 dias. O livro de Hebreus diz o seguinte, capítulo 10, versículo 1, a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Quando eu olho para esse texto, eu vejo por trás dele muita simbologia, muita tipologia bíblica. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios 15, a Bíblia chama Jesus de as primícias dos que dormem. É interessante que Jesus, que ele não ressuscitou sozinho. O Evangelho de Mateus diz lá no capítulo 27, que quando Jesus ressuscitou, muitos santos que dormiam, que já tinham falecido, ressuscitaram com ele e foram vistos por muitos na cidade. Porque o que está acontecendo lá é o cumprimento dessa figura profética. Que dia que Jesus ressuscitou? Vamos lá, gente. Isso eu não precisava falar para vocês. Que dia Jesus ressuscitou? No domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. Junto com ele, outros ressuscitaram. E o primeiro molho das primícias é tomado, e é assim que Jesus é chamado. Então você tem 7 semanas inteiras até chegar no domingo depois das 7 semanas, que era o dia de número 50. O que acontece no dia de Pentecostes, o dia de número 50? De novo, assim como a ressurreição de Jesus, um domingo, o primeiro dia da semana, o Espírito Santo é derramado e a igreja formalmente, oficialmente é levantada. Essa mesma igreja é chamada no livro de Hebreus de os primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Há toda uma simbologia bíblica que é profética. Então, eu não posso só olhar o modelo da oferta de primícias do jeito que está no Velho Testamento e dizer, olha, nós estamos tentando resgatar essa prática da forma como era feita. Você não vai ter que plantar uma horta, você não vai ter que cuidar de animal em casa. Nada que era feito da forma como era feito, nós precisamos seguir fazendo. No entanto, eu vejo que mesmo no Novo Testamento há uma abordagem dessa lei. Paulo escreve aos Romanos, que era uma igreja de gentios, não de judeus. E ele diz em Romanos 11:16, se as primícias são santas, a massa também o é. Ele diz, se a raiz for santa, os ramos também o são. No livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala dos 144 mil, a Bíblia os chama de as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, ainda que você não tenha a mesma oferta sendo praticada exatamente da mesma forma, é como se Deus dissesse, a lei espiritual de se dar a Deus a primazia, de se entregar os primeiros frutos, ela permanece. E não só em relação àquilo que é material e financeiro. Tanto a vida de Jesus como da própria igreja é apresentada dentro desse contexto como algo que foi separado e santificado para Deus. E isso precisa nos levar a um lugar de entendimento, querido. As primícias na Bíblia, elas passam para nós uma mensagem. Obviamente tem a ver com a consciência do senhorio de Deus, que nós mantemos ao dar a Deus a primazia, mas a gente precisa entender o que está por trás dela. Porque a primeira menção de oferta na Bíblia, em Gênesis 4, ela diz respeito a uma oferta de primícias. Eu não creio, querido, que isso está ali à toa. Eu não creio que está sendo mencionado como a primeira oferta, simplesmente, sem trazer consigo nenhuma informação a mais. A Bíblia diz tudo quanto foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. Eu, por exemplo, acredito que quando a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, eu acredito que isso não é coincidência. É como se Deus estivesse falando, antes de operar qualquer outro tipo de milagre na sua vida, eu me importo com a sua casa, com a sua família, eu quero fazer algo no seu matrimônio. Há uma mensagem por trás disso, há uma razão pela qual isso aparece em primeiro lugar. E quando nós falamos da oferta de primícias, ela é a primeira que aparece na Bíblia, lá em Gênesis 4. Hoje pela manhã nós falamos que dentro da visão de honra, se não damos honra a Deus, em Malaquias 1, o Senhor diz, versículo 9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa. Deus chega ao ponto de dizer, se vocês não vão me dar honra, e diz, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Deus diz, se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Deus diz, se vocês não for me dar honra, era melhor fechar as portas do templo. Versículo 10 de Malaquias 1.
Deus diz, era melhor não acender à toa o fogo do meu altar. E hoje pela manhã nós mostramos que o interesse de Deus nunca foi nas ofertas, mas na declaração de honra que deveria estar por trás das ofertas. E quando a gente fala das primícias, querido, não é diferente. Porque a Bíblia diz, abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 4. A Bíblia diz, nós vimos isso em Malaquias, que quando Deus aceita, Ele não aceita só a oferta, é o ofertante. Com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. No entanto, quando Deus rejeita, que Ele nunca é só a oferta que Ele rejeita, é também o ofertante. E isso fica claro em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. A Bíblia diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, está falando de Adão. Então essa concebeu e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Eu vou fazer uma pausa. Irmãos, eu ouvi quando criança, frequentando a escola bíblica dominical, que a razão pela qual Deus acertou a oferta de Abel e não de Caim é porque havia uma simbologia por trás disso. Eu me lembro muito bem do dia em que eu fiquei assim deslumbrado com essa explicação. A pessoa dizia, porque Caim tentou ser aceito por Deus através do seu trabalho, do seu esforço, né? do seu labor lá na sua horta, na sua fazenda, e ele traz do fruto do seu trabalho. Mas Abel não, Abel trouxe um cordeiro, que era a figura de Jesus, do sacrifício de Jesus. Somente por Jesus nós vamos ser aceitos. E a mensagem toda, querido, ela realmente é fantástica. Mas particularmente, olhando hoje, eu não consigo achar que isso cabe. É verdade que ninguém será aceito pelo seu esforço ou por obras. É verdade que somos aceitos só por aquilo que Cristo fez. Isso é verdade. Mas eu não creio que essa é a razão pela qual Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. A oferta de Abel foi uma oferta de primícias. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. O que Abel estava dizendo? Antes de usufruir do meu trabalho, eu coloco você, Deus, em primeiro lugar. Ele está dizendo, primeiro eu vou te honrar, primeiro eu vou distinguir, eu vou reconhecer a sua posição, o seu lugar. Eu vou com isso manifestar não só gratidão, eu vou reconhecer não apenas que é você quem abençoa o meu trabalho e me leva a resultados sobrenaturais, mas eu estou com isso declarando, junto com a minha gratidão, eu estou declarando meu amor por você, estou dando a você meu culto, estou entregando a você a adoração. É o que Abel estava fazendo. Agora, quando a Bíblia fala de Caim, e fala da oferta dele primeiro, diz que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. Tem uma versão que diz, ao cabo de dias. Mas a verdade é que a Bíblia, quando fala do tempo, não especifica que é apenas dias, mas diz que foi no final de um tempo. Um colocou Deus em primeiro lugar ao entregar as primícias. O outro deixou Deus por último, deixou Deus para o fim. Eu não sei quanto tempo levou, mas a verdade é que enquanto Abel se recusou a comer do fruto do seu trabalho, sem primeiro honrar a Deus, Caim decidiu dar uma oferta para o Senhor, depois que já tinha usufruído de tudo que queria. A diferença básica entre a oferta de um e a oferta de outro, querido, não é porque um entregou o cordeiro, o outro o fruto da terra. Porque quando você vê a lei das primícias, Deus pediu as primícias tanto do fruto da terra, como dos animais. Deus aceitava os dois tipos de oferta. Ele não só aceitava, ele requereu esses dois tipos de oferta. Agora, interessante é que no versículo 6, a Bíblia diz, então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Em Gênesis 4:7, Deus disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Hoje de manhã nós batemos muito numa tecla, não adianta apenas fazer a coisa certa. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa. Em Tiago 4:2 a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Isso me faz entender que pedir é a forma certa para se receber de Deus. No entanto, o versículo seguinte, Tiago 4:3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, pedir a coisa certa, sim, mas se eu faço da forma errada, não funciona, não dá resultado.
Eu gosto de dizer que a ceia do Senhor é uma forma de você ser abençoado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:16 sobre o cálice da bênção que abençoamos. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Temos comunhão com o corpo, com o sangue de Cristo. A bênção nisso. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. Mas a Bíblia diz que o homem deve se examinar antes da ceia. Porque a Bíblia diz que quem participar da mesa do Senhor de modo indigno, quem fizer a coisa certa, do jeito errado, em vez de abençoado, vai ser julgado. E quando nós entramos no assunto das contribuições, que ele não é diferente. Deus não está apenas atrás da sua oferta, do seu dinheiro. Se Deus estivesse atrás da sua oferta simplesmente, então qualquer oferta deveria agradá-lo. Mas quando ele olha para Abel e diz, me agradei de você e da sua oferta, e ele olha para Caim e diz, não me agradei de você e da sua oferta, Deus está dizendo, não é qualquer oferta que o agrada. Porque o propósito, querido, nunca foi as ofertas eram apenas um veículo, a forma de expressar a Deus honra. E o que ele espera de nós é justamente honra. Mas na oferta de primícias, Deus espera que essa declaração de honra o coloque no devido lugar em relação à sua primazia. E se você vai para o Novo Testamento, querido, o princípio não é diferente. Avança comigo para Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo 41 em diante. O texto diz assim, assentado diante do gasofilácio. Irmão, olha o lugar que Jesus resolveu sentar. Tem muita gente que acha que no momento do culto essa é a parte que não chama a atenção de Deus. Eu quero te dizer que Deus também está de olho nisso. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto eles davam. Porque o que chama a atenção de Deus não é quanto eu e você contribuímos. É como a gente faz. E o texto diz, ora, muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Quando Jesus fala isso, a conta não bate. Mas Jesus explica, versículo 44, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Qual a diferença entre essa viúva pobre e os ricos? A mesma diferença que você encontra entre Caim e Abel. Enquanto Abel colocou Deus em primeiro lugar, e Caim deixou Deus por último. Aqui nós temos uma viúva pobre. Irmão, o que ela está dando não fazia muita diferença. A Bíblia diz que o que ela entregou, outro evangelho diz, eram 2 pequenas moedas, 2 leptos, que juntos, na hora de fazer o câmbio, correspondiam a um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Eu fui fazer uma conta um dia desses, quanto significava essa oferta que essa mulher deu. Essa conta tem pelo menos aí 10, 12 anos atrás. E pela grama da prata, o preço da grama da prata na época, não faço ideia do que isso seria hoje. Esses 2 leptos, ou um quadrante, seria o equivalente a 25 centavos de real. Então é como se essa mulher entregasse uma moedinha de 25 centavos. Só que eu fui fazer uma conta do quanto custaria só a retaguarda de processamento dessa oferta. Com esse volume de oferta entrando, querido, com grandes quantias sendo dadas, tinha que ter no mínimo um tesoureiro de tempo integral. Não só para recolher isso e armazenar, mas fazer os devidos apontamentos. E a conta que eu fiz foi baseada no salário de um único tesoureiro, ganhando 1 denário, que era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador comum. E eu fiz mais ou menos a conta do tempo que levaria para ele recolher a oferta, para ele guardar a oferta e fazer o lançamento da oferta. E nesses meus cálculos, que podem não ter sido precisos, custou entre 27 a 29 centavos de real a operação de recolher e contabilizar a oferta. E a mulher deu 25. Então significa que essa mulher foi prejuízo para o reino de Deus. O que ela deu, que ele não cobria nem o custo da operação de recolher a oferta. Um dia desse, um irmão na igreja falou para mim, pastor,
Quanto custa esse envelope de oferta que a gente usa? Falei, olha, a última vez que me informaram, isso era 12 centavos. Ele olhou para mim e falou, então é melhor eu ofertar sem o envelope, senão eu vou dar prejuízo. Eu não sei quanto ele ia dar, irmão, se era 10 centavos, 5 centavos. Mas ele mesmo falou, se eu usar esse envelope, eu já dei prejuízo para a igreja. O que essa mulher fez de forma prática não trazia nenhum acréscimo em termos de gerar resultados. Mas Jesus diz, ela deu todo o seu sustento. Ela podia ter comido uma última coisa com aquele dinheiro. Mas a declaração dela para Deus foi, eu morro de fome primeiro, mas eu não deixo de te honrar. Essa mulher estava dizendo, você vem em primeiro lugar na minha vida. Você vem antes de qualquer necessidade básica. Você de fato tem na minha vida a primazia. Agora, o que os ricos fizeram? A Bíblia diz, deram do que lhes sobra. Se está sobrando, irmão, já tinham gastado consigo. Já tinham feito com o dinheiro tudo que queria. Depois deram uma olhada para trás, sobrou alguma coisa aí, sobrou. Então dá para Deus. A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus teria ganhado? O que você acha? Então vamos dar um não mais empolgado? Não. Aliás, esse é o problema de muito cristão. Em vez de colocar Deus primeiro, eles deixam Deus por último. E volta e meia tem um dizendo, não pastor, a hora que der, eu vou fazer. Outro dia eu olhei na cara de um e falei, mentira. Ele se ofendeu, está me chamando de mentiroso. Falei, de mentiroso e de mentido. Você está se enganando. Jesus disse que quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não consegue priorizar Deus agora, você não vai priorizar Deus depois. Agora você diz que é pela falta, depois é tanto recurso entrando que aí você não tem coragem de fazer. A fidelidade que Ele deve nos levar a um lugar onde Deus seja colocado em primeiro lugar. Quando eu falo de primícias, eu não estou tentando reproduzir ou replicar uma oferta da velha aliança, mas por trás daquilo havia uma lei que Jesus continua aplicando de outra maneira, mas continua aplicando mesmo no Novo Testamento e na Nova Aliança. E a gente precisa entender não só que a lei existe, espiritual, qual é o propósito dela, reconhecer e dar a Deus o primeiro lugar, mas a gente precisa enxergar também, querido, a maneira como Deus olha e trata com isso. Porque eu falei que nós íamos abordar duas coisas dentro da lei. Uma é o propósito, é se manter consciente do senhorio de Deus e dar a Ele a primazia. Mas a outra nós precisamos entender as consequências. Porque há consequências de se guardar ou não essa lei espiritual. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 4. Eu quero te mostrar essa perspectiva da lei das primícias. Em alguns textos, onde normalmente a gente não para enxergar isso. Êxodo, capítulo 4. Versículo 22 e 23. Quando o Senhor se revela a Moisés naquela sarça ardente, Ele diz, estou te mandando com uma mensagem específica para o faraó. Qual era a mensagem? Deus diz, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus diz, Moisés disse para o faraó que a nossa contenda é a respeito dos nossos primogênitos. Ou ele libera o meu primogênito, ou eu julgo tocando o primogênito dele. Deus já estava dizendo, irmão, como terminaria esse cenário e qual seria a última das 10 pragas e manifestações de juízo se faraó não cedesse. Deus está dizendo, isso é uma questão de primogênitos. Agora, irmão, vamos pensar. Por que é que Deus está olhando para essa multidão de gente e chamando no singular de meu primogênito? Deus não está dizendo meus primogênitos. A Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima que puxavam da espada, alistados no exército de Moisés, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher e 3 filhos, acredite, uma média generosa, tanto de esposa como de filho para aquela época. Então você multiplica os 600 mil homens por famílias de 5. Você teria pelo menos 3 milhões de pessoas. Qual a população de BH? 3,5. Então, 2,5. Então imagine, irmão, pelo menos uma Belo Horizonte inteira, Deus olhando aquela massa humana, aquela quantidade enorme de gente, e Deus está insistindo em dizer, é meu primogênito. Por quê? Porque no dia que Deus fez uma aliança com Abraão, o patriarca, Deus diz, eu quero que você me ofereça o seu primogênito.
E quando você santifica a primeira parte de algo para Deus, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. Por isso Paulo escreve aos Romanos, diz: se as primícias são santas, a massa, o pão das primícias, a oferta toda, tudo que nós vamos fazer com o cereal depois também é. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você santificou o restante daquilo de onde ela foi tirada. A Bíblia diz: se a raiz é santa, a raiz que ele der a primeira parte. Quando a semente germina, no momento em que brota, a primeira parte que se forma é o quê? É justamente a raiz, a parte principal da árvore. A Bíblia diz: se a raiz é santa, se a primeira parte for santificada, os ramos, o resto da árvore também é. Porque por trás dessa lei espiritual, nós falamos primeiro do propósito, agora eu quero te mostrar a consequência. Quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. E várias vezes na Bíblia você vai ver Deus conduzindo as pessoas a esse lugar de praticar essa lei espiritual, quando às vezes eles nem sequer tivessem parado para entender o que é que Deus estava pedindo. Eu não creio que Deus estava apenas provando Abraão. O que Deus fez foi ir muito além disso. No momento em que Abraão se dispõe a dar o primogênito, ele estava santificando junto com a primeira parte de algo todo o restante daquela linhagem, daquela descendência de onde ele foi tirado. Por que Deus pediu que o primogênito de cada homem, de cada casal, querido, fosse santificado? No momento em que santificasse o primeiro filho, cada família estava dizendo: nós estamos santificando o restante da nossa descendência ao Senhor. Por que Deus pediu as primícias da renda? Porque no momento em que você santifica a primeira parte da sua renda que você entrega a Deus, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Ou seja, a bênção de Deus, ela vai ser liberada sobre o restante daquilo de onde a primícia foi tirada. E essa lei espiritual, querido, é algo muito forte. Quando Josué está guiando o povo para entrar na terra de Canaã, e eles passam o Jordão e entram definitivamente, já havia um pedaço de herança antes, mas o lugar da promessa é principalmente o que eles vão provar e desfrutar depois. O que é que Deus disse para Josué? Abra sua Bíblia comigo em Josué no capítulo 6. Josué capítulo 6. Eu quero te mostrar que a guarda ou a violação dessa lei, ela vai trazer resultados. Josué capítulo 6, versículo 17. Deus fala a respeito de Jericó e diz o seguinte: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Afirmação de Deus: a cidade será condenada. A palavra traduzida como condenada aqui no original hebraico é Sherem. Ela significa consagrado à destruição. É por isso que você vai ver uma variação de versão para versão na forma como é traduzido. A versão atualizada de Almeida que estou usando usou a palavra condenado. A NVI, por exemplo, diz: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Porque a palavra Sherem significa consagrado para destruição. Versículo 18, Deus diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Eu durante muito tempo, querido, eu ficava olhando e dizia: por que esse negócio todo foi condenado? Por que não se podia tocar naquilo? Por que eles não podiam ficar com aquilo? De acordo com as leis da guerra, todo despojo de guerra pertencia ao exército vencedor. E você vê na Bíblia que isso é tratado sempre da mesma forma. Mas quando chega aqui o caso de Jericó, Deus diz: ninguém vai pôr a mão em nada. Eu já ouvi todo tipo de explicação. Um dia eu ouvi alguém falando: não, esses povos, eles eram pagãos, faziam coisas terríveis do ponto de vista do ocultismo, então nada disso servia para ser aproveitado. Mas olha o versículo 19. Deus diz: porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus não estava dizendo que vocês não vão pegar isso porque não presta. Deus diz: toda a riqueza que tiver aí é minha, vocês não ficam com nada. Por que Deus agiu dessa forma? Porque Jericó era a primeira de todas as cidades de Canaã, a terra prometida. E quando você santifica para Deus a primeira parte de algo,
você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. Irmão, quando nós entendemos a lei espiritual das primícias, nós vamos entender que por trás delas há uma unção de conquista que é desatada quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós não apenas nos tornamos conscientes do seu senhorio e primazia, mas quando nós respeitamos isso, algo vai acontecer. Agora, o abençoado do cabeçudo, do Acã, resolveu mexer nas coisas condenadas. O que acontece? Depois de vencer de forma gloriosa, um dos milagres de conquista mais extraordinários, irmão, é aquela queda das muralhas de Jericó. Os historiadores dizem que andavam carros por cima daquelas muralhas. Nós não estamos falando de um muro feito com tijolo em pé ou mesmo deitado. Aquilo era um milagre dos milagres. Se fosse para exagerar, a gente chamaria de um milagrão. Logo depois daquilo, Josué tem uma nova batalha a ser travada com a cidade que até no nome era pequeno, Ai. Josué diz, nem vamos mandar o exército todo, para que cansar a turma? Vamos mandar um belo de um batalhão. Eles resolvem o assunto. Só que em vez de vencer a cidade, eles foram vencidos. Josué vai reclamar diante de Deus. O senhor está de brincadeira com a gente? Depois de uma vitória gloriosa dessa, quando o seu nome foi engrandecido, quando as nações iriam temer a gente já tropeça diante da primeira cidadezinha no caminho. E Deus diz, está reclamando comigo por quê? Deus diz, eu fiz as regras, vocês decidem se obedecem ou não. Deus diz, um de vocês tomou do xerém das coisas condenadas. Sabe o que Deus estava dizendo? A unção de conquista já não pode estar sobre vocês, porque vocês tomaram a primeira parte. Irmão, a gente precisa entender o que é xerém. Em Êxodo, no capítulo 34, que nós lemos sobre primícias, tem uma afirmação que demorou muito tempo para entender. Êxodo 34, 20. No versículo 19, Deus diz que o primogênito das vacas, das ovelhas, pertencia a ele. Significa o quê? Seriam sacrificados. Mas nem todo animal era considerado puro para o sacrifício. No versículo 20 de Êxodo 34, Deus diz, o jumento, porém, e o jumento estava na lista dos animais impuros que não podiam ser consagrados. Deus diz, o jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com um cordeiro. Então você substitui, sacrifica um cordeiro no lugar dele. Deus diz, mas se não resgatares, ele será desnucado. A NVI traduz, quebra o pescoço. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não tem outro animal para resgatar, ou não quer, o importante é que você não toque naquilo que pertence a Deus. Quebra o pescoço desse animal, mata, inutiliza ele, não usa para nada, mas não toque na primeira parte, porque a primeira parte pertence ao Senhor. De alguma forma, querido, desde o início, Deus tem submetido o homem a uma prova, dizendo, eu deixo você ficar com muita coisa, mas tem algo que você não pode tocar. É assim desde o jardim do Éden. E a capacidade de reconhecer e respeitar Deus, naquilo que Ele disse que não se colocaria a mão, faz toda a distinção, faz toda a diferença. A gente precisa entender, querido, que esse xerém, essa oferta consagrada à destruição, Deus está dizendo, mesmo que isso não sirva para nada, só de abrir em mão da primeira cidade, só de dizer, a gente não toca nisso, a gente não usufrui nisso, a gente aceita isso como oferta ao Senhor. Deus está dizendo, uma unção vai ser desatada sobre vocês. Agora, quando Acã violou isso, a unção de conquista não podia operar, porque o restante das cidades de Canaã não tinham sido santificadas quando a lei das primícias foi quebrada. Qual era a forma de resolver? Deus diz, traz o sujeito que pegou do xerém, das coisas consagradas à destruição, faz ele reconhecer publicamente o que ele fez, dá glória a Deus diante de todo Israel para que haja temor. E depois de consertarem isso, a unção é desatada novamente sobre a nação, para que eles continuem conquistando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 30, quando Deus está falando sobre restaurar muitas coisas, porque Israel chegou no ápice, no clímax da sua apostasia, Deus diz assim, o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras da vossa massa, ou as primícias, dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa
casa. A gente precisa entender a consequência. A consequência daquilo, Deus estava dizendo, eu vou desatar a bênção. Eu vou fazer repousar a bênção sobre vocês. Agora, gente, nós não podemos confundir propósito com consequência. Deus não estava dizendo, eu quero que vocês deem as primícias só para ser abençoados. E muita gente hoje em dia que está pregando a respeito de oferta e contribuição e misturando propósito com consequência. Ser abençoado, querido, é a consequência, não é o propósito da nossa contribuição. O propósito da nossa contribuição não é colocar a gente em primeiro lugar, não é pensar naquilo que nós vamos ter ou desfrutar depois. É dizer, Deus, eu honro você, eu te coloco em primeiro lugar, esse é o propósito. Mas, obviamente, quando a gente cumpre o propósito, uma consequência é liberada. Agora, quando eles colocavam Deus em primeiro lugar, a bênção vinha. Agora vai comigo para o livro de Ageu. Livro do profeta Ageu. Talvez seja mais fácil você pegar de Mateus e voltar aos poucos. Porque esses profetas menores brincam de se esconder na Bíblia. Ageu, capítulo 1. Versículo 2. A partir do versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olhe para cá um instante. A nação de Israel está vivendo o período na história que a gente chama do pós-exílio, depois do exílio de Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e agora é o momento de reconstrução de toda a nação. A casa de Deus foi destruída pelo exército de Nabucodonosor, foi pilhada, foi completamente desfeita. Depois, a própria cidade foi atacada, consumida. E quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, você vê Neemias trabalhando na reconstrução dos muros da cidade. Então, tudo está sendo reconstruído e edificado. No entanto, as pessoas resolveram reedificar a cidade. Resolveram reconstruir as suas casas. Mas inventaram uma desculpa. Ainda não chegou a hora. Não é o tempo de reconstruir a casa de Deus. Em cima dessa conversa é que vem todo o livro de Ageu. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Para quem não sabe o que é apainelada, é de fino acabamento. Descobri esses dias. É um tipo de linguajar que a gente já não usa há muito tempo. Deus diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas de fino acabamento? Enquanto essa casa, Deus está falando da sua casa, do templo, permanece em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. A tradução brasileira diz, num saco furado. A NVI diz, numa bolsa furada. Deus está falando de um lugar de insuficiência que eles estão vivendo. O fruto do trabalho deles não retorna. Tudo que eles tentam, não é suficiente. Agora, o que Deus diz? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Estou falando da sua casa. E dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que ele veio a ser pouco. E esse pouco, não bastasse que o muito virou pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Deus está dizendo, não foi o diabo. Deus está dizendo, fui eu. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você põe a sua casa em primeiro lugar, e me deixa por último, para depois, ou nem me coloca nessa história, Deus diz, eu não posso abençoar o que você faz, e eu não apenas não vou abençoar o que você faz, como eu vou julgar você e aquilo que você está fazendo. Essa mensagem de Ageu, querido, é muito forte, e a gente precisa entender o que Deus está falando.
Deus não está apenas falando, olha, é o inimigo que está bagunçando suas finanças. Deus diz, eu não deixo vocês prosperarem. Porque é uma lei espiritual, querido, quando você deixa de dar primazia a Deus, quando você deixa de colocá-lo em primeiro lugar, você não pode experimentar, não vai experimentar a bênção de Deus, não vai experimentar a unção de conquista sendo liberada sobre a sua vida. Quando Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando sobre o que? Ele diz, não preocupa com o que vão comer, não preocupa com o que vão beber, não preocupa com o que vão vestir, eram as necessidades mais básicas. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino. E diz, quando você põe o reino em primeiro lugar, as demais coisas, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, onde você vai morar, vão ser acrescentadas. Elas vão correr atrás de você. Querido, o que a gente precisa não é fazer campanha de oração para melhorar o ganho do trabalho. O que a gente precisa fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Porque tem crente, irmão, que não tem oração e jejum que resolva. Porque ele não está nem aí para Deus, ele deixou Deus por último, se é que colocou Deus na história. Você pode ungir, irmão, você pode fazer tudo quanto é tipo de campanha, profetizar, fazer o que quiser. Há uma lei espiritual sendo quebrada. Enquanto a pessoa não conserta isso, aquilo não pode ser mudado. Não adiantou Josué e os anciãos chorarem. Tinha que tratar o problema de Acã. Quando a gente começa a mexer naquilo que é de Deus, que é a sua primazia, seja através de uma oferta, não importa a forma da declaração, quando o primeiro lugar que pertence a Deus é comprometido, e Jesus diz, quer ser meu discípulo, vai negar você mesmo, vai negar a sua vida, vai negar tudo. Jesus estava dizendo, não tem como você relacionar comigo e não me colocar em primeiro lugar. E eu não consigo, querido, entender um cristão que quer viver debaixo de um lugar de bênção, sem colocar Deus em primeiro lugar. Porque, na verdade, a consequência é que quando nós guardamos esse princípio, a bênção é liberada. Mas quando nós quebramos esse princípio, a coisa vai funcionar de forma contrária. Quem está entendendo, diga amém. Agora, olha comigo em Ageu, o capítulo 2 de Ageu, e o versículo 15. Deus diz assim, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então agora, eles tinham ouvido a mensagem de Deus, começaram a reedificar a casa de Deus. Mas Ageu está dizendo, vamos lembrar de antes de vocês terem começado. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Deus diz assim, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mas nós precisamos entender que mesmo o juízo de Deus ainda é uma expressão de misericórdia, para que haja arrependimento e para que haja conserto. Deus diz, eu estou tratando com vocês, tentando levar vocês a um lugar de arrependimento e conserto. Deus diz, mas durante muito tempo vocês não fizeram. Versículo 18. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, Deus dá a data, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, porque agora eles resolveram levar a sério. Deus diz, considerar essas coisas. Deus diz, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas Deus diz assim, mas desde este dia, quando vocês me colocarem em primeiro lugar, eu vos abençoarei. Deus diz, agora a história muda, porque quando você me põe em primeiro lugar, algo vai ser liberado sobre a sua vida. Irmãos, isso é a verdade básica e simples da relação com Deus. Eu sei que quando falamos a respeito da questão do dízimo, eu não tenho tempo de mexer e de explicar isso de forma profunda, nem meu propósito. Sempre tem gente tentando dizer, a gente não percebe muita menção dessas coisas no Novo Testamento. Eu falo muito sobre o dízimo como um ato profético que celebra a redenção, e depois mostrar como está relacionado com a redenção. Eu tento sempre apresentar o que significa aquela figura de Hebreus. Quando diz que Levi, na pessoa de Abraão, e Hebreus está falando que o sacerdócio de Jesus é maior do que o de Levi. Diz que ele se curva para lhe entregar os dízimos. Ali para mim é um anúncio profético de que chegaria o momento em que aquele sacerdócio se curvaria diante de Cristo, de uma nova ordem sacerdotal, que era a ordem de Melquisedeque, e diria, a partir de agora, isso não é mais nosso, é seu.
Mas apesar de alguns terem dificuldade de enxergar os detalhes aqui e acolá, quando o assunto é primícia, querido, como lei espiritual, eu acredito que talvez isso seja até mais fácil de perceber. Em primeiro lugar, a Didaquê, o documento, considerado documento de catecismo, né, de educação cristã mais antigo da história da igreja, além dos evangelhos, fazia menção de que eles deveriam dar primícias ao profeta, isso não encontrasse aos pobres. Significa que a mentalidade foi levada adiante. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja de gentios, não de judeus. E é claro que ele está fazendo uma abordagem a gentios convertidos e não a judeus convertidos em Roma. Porque quando ele fala a respeito de ser quebrado, dos ramos naturais sendo quebrados da oliveira, ele diz, e vocês, ramos de oliveira brava que foram inseridos no lugar, então ele está falando com gentios. E ele aborda a lei da primícia. Se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Eu mencionei Apocalipse, que fala dos 144 mil. Mas tem algo interessante para mim. Em 1 Coríntios 16, e eu quero encerrar aqui. 1 Coríntios 16. Abre lá comigo. O apóstolo Paulo dá uma instrução que só quem estava familiarizado, querido, com a lei espiritual que está por trás disso, talvez entenderia. 1 Coríntios 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Então ele está dizendo que eu falei para você, eu já instruí a várias outras igrejas. Não era algo local apenas. Versículo 2. No primeiro dia da semana, diga comigo, no primeiro dia da semana. Fala para alguém ao seu lado, no primeiro dia da semana. Olha o que ele diz, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo diz, quando eu chegar, eu quero que esteja tudo pronto. Vocês não vão improvisar de última hora sem planejamento. Agora, se ele só dissesse, vão reservando, quando eu chegar e está tudo bem, a gente diria, isso é só o planejamento da oferta. Mas a ordem de Paulo é muito clara. Vocês vão separar isso em cotas semanais, de acordo com o que Deus te prosperou na semana. Que dia? No primeiro dia da semana. Porque a celebração das primícias, a oferta de primícias, não se entregava no último dia da semana. Para ter o caráter de primícias, se entregava no primeiro dia da semana. Eu vejo tanta gente hoje tentando discutir se a igreja tem que estar guardando o sábado, outros dizendo que tem que guardar o domingo. Eu não gosto de entrar nessa discussão pública, mas eu gosto de dizer pelo menos algo, querido. A razão pela qual Jesus ressuscitou no domingo está relacionada a essa lei de primícias. A razão pela qual essas ofertas se entregavam no primeiro dia está relacionada a uma lei espiritual. Então eu diria que no mínimo, a gente deveria entender que o primeiro dia da semana deveria ser um tempo para se separar, para estar com o Senhor e para entregar os frutos do nosso trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já dá um psicológico. Eu quero trazer um desafio ao seu coração, querido. Olhe para cá um instante. Eu não creio apenas que a gente deve entregar o dízimo, 10% da nossa renda. Eu creio que o dízimo deveria ser a primeira parte da renda que a gente entrega para Deus. Eu creio que os nossos dízimos e ofertas deveriam ser o primeiro item no nosso orçamento. A primeira coisa que fazemos. Sabe por quê, querido? Não é só para você não correr o risco de não fazer. É a mensagem que existe por trás disso. Cada vez que eu entrego o primeiro livro para minha esposa, ela entende o que eu estou dizendo. Esse livro não é como o resto dos outros livros, porque o resto dos outros livros não passam a mensagem que esse passa. O resto deles, de forma prática, pode ser igual.
O que você vai fazer com isso, guardar ou ler, você pode fazer com qualquer outro, mas nenhum dos outros expressa o que esse aqui está expressando. Quando você entrega a sua oferta, seu dízimo a Deus, sem dar a Ele primazia, o que pode ser feito com o seu recurso, vai ser feito de qualquer forma. Ele vai financiar a propagação do Evangelho, o avanço do reino de Deus na sua expressão física. Mas a pergunta é, ele declara a mesma coisa que a primeira parte estaria declarando? Não. E o que Deus quer, querido, não é simplesmente o que vai ser feito com aquela contribuição. Hoje de manhã eu falei que a manutenção da casa de Deus, do reino de Deus, é efeito colateral, é mera consequência, não é o propósito. O que Deus espera, querido, não é o que vai ser feito com aquilo. O que Deus espera é que no seu coração Ele tenha a honra, Ele tenha a distinção, Ele tenha a primazia. Eu entendo que essa lei, querido, não se aplica só à parte financeira. Eu creio que o devocional, o nosso tempo com Deus, deve ser feito nas primeiras horas, nos primeiros momentos do dia. Eu creio que foi Andrew Murray que afirmou que quando você santifica a Deus a primeira parte do dia, você santificou o restante do seu dia. Irmãos, eu não consigo entender ou conceber a ideia de um crente que quer trabalhar 7 dias por semana, que não pode parar para dizer a Deus, eu te dou o primeiro dia da semana. Eu não consigo entender um crente que não consegue dar a Deus os primeiros momentos do seu dia. A lei das primícias, ela se aplica a muitas coisas. E não diz respeito só a dinheiro, mas é sempre colocar Deus em primeiro lugar. É sempre dar a Ele a primazia. É reforçar a ideia de que Ele é o primeiro. Eu espero de alguma forma, querido, que esse entendimento te ajude a experimentar os resultados ou as consequências que virão de se entender o propósito. Eu falei hoje de manhã e eu repito, graças à sua contribuição e não só a Deus, essa igreja tem feito diferença, não é só nessa cidade, querido. Eu ando por esse Brasil todo, querido. O impacto que não só a Rede Super tem, que os sites têm, o que essa casa, como o Ministério do Louvor e Adoração fez, tem dividido literalmente a história do louvor e adoração no Brasil. Eu já estive em 40 países. É difícil chegar num lugar onde as pessoas não falem daquilo que Deus está falando ou fazendo aqui. A contribuição de vocês tem proporcionado algo extraordinário. O meu propósito aqui, a minha vinda para falar a respeito disso, não é simplesmente uma intenção de tentar mobilizar vocês a fazer mais. Vai muito além disso. Se você fizer só o que você está fazendo, do jeito certo, com o entendimento, com a motivação, com o coração correto, as consequências sobre a sua vida serão bem maiores. Você pode dizer amém? E quando as consequências, as bênçãos vêm de forma maior, você vai poder fazer até mais do que aquilo que você está fazendo. Eu creio, querido, eu creio de coração que há um tempo, alguma coisa acontecendo no reino do Espírito, onde Deus quer mobilizar um volume maior de recursos para essa casa e para esse ministério. Eu creio de coração nisso. Eu tomei a liberdade de falar isso de manhã e eu vou falar de novo. Eu vim pregar hoje, dessa vez não fui convidado. Eu usei um crédito que o pastor Márcio me deu. E diz, mesmo quando não for convidado, você é bem-vindo a essa casa. Eu não tive nem coragem de ligar pessoalmente, eu mandei um recado. Que eu pensei, se der rolo, Marta tem um mensageiro. E eu só disse, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Eu agradeço seu voto de confiança, pastor Márcio, de no escuro, sem saber o que eu vinha dizer, me permitir estar aqui. Deus começou a me incomodar em todos esses meses. No fim da conferência do Espírito Santo, eu não consegui falar sobre o Espírito Santo no domingo. Nos 2 cultos do domingo, eu entrei nesse assunto e desde então Deus está me incomodando. Você tem mais coisas para dizer, volta a falar. Eu acredito, querido, que em primeiro lugar Deus quer que a gente ajuste o propósito. Aquilo que eu ensino em todo lugar, para os crentes em todo lugar, tem a ver, vamos corrigir o propósito. É um alinhamento que a gente precisa.
Mas em relação a essa casa, há um vento soprando da parte de Deus para trazer um volume maior de provisão. Mas eu não quero apenas te encorajar a contribuir. Eu quero te ajudar a entender, querido, como de forma sobrenatural os recursos vão se multiplicar na sua mão, para que você possa fazer não só mais pela casa de Deus, mas também pelos outros, e até experimentar mais em seu próprio favor, porque Deus quer abençoar você. E eu espero que isso não soe presunçoso, mas eu não vim aqui, querido, só ensinar um princípio. Eu creio que Deus mandou com uma voz profética, dizendo, é hora de prestar atenção, entender o que Ele está sinalizando e querendo fazer. De modo que eu quero que a gente ore nesse momento, e que você possa não só reavaliar a forma como você está fazendo, mas até o que você está fazendo. Porque se por um lado alguns, querido, e para Deus o que conta não é quanto você está entregando. Aquela viúva, aparentemente, como eu falei do ponto de vista da contabilidade, ela não fez diferença. Mas a declaração dela para Deus é que Deus estava em primeiro. Agora tem gente fazendo mais do que a viúva, mas não consegue sensibilizar Deus porque está dando a sobra. E Deus não quer apenas a sua sobra, querido. Aliás, Deus não quer a sua sobra. Deus quer o seu melhor. Desde o Velho Testamento, Deus dizia, o animal do sacrifício tem que ser o melhor. Vira para o irmão ao seu lado e fala, para Deus a gente faz o melhor. E o que eu quero que você se pergunte, querido, é se você tem feito o seu melhor. Não responda para mim, responda ao Espírito Santo. Feche seus olhos. Meu Deus, eu tentei da melhor forma possível cumprir a comissão e o encargo que o Senhor me deu, de trazer não apenas uma palavra de instrução e de ensino, mas de proclamar um tempo novo, profético, naquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Muito mais do que perseguir as consequências de guardar essa lei espiritual, nós queremos entender e guardar o propósito. As consequências virão inevitavelmente, sem que a gente faça esforço. Mas Deus, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, porque muitas vezes aquilo que temos contribuído não tem declarado uma mensagem a respeito do teu senhorio, a respeito da primazia que o Senhor deve ter. Muitas vezes as nossas ofertas, elas não estão sinalizando a honra da qual o Senhor é digno e merece receber. E assim como através de Malaquias o Senhor protestou, nós entendemos que a tua palavra e a tua voz profética está sendo liberada, para que não apenas a gente mude o volume, a forma, a intensidade de contribuição, mas o coração com que fazemos. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por não praticar o que já entendemos, por não procurar crescer no entendimento do que deveríamos fazer. Mas nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá, quando fala amorosamente ao nosso coração, nos chamando para um conserto, nos chamando para um ajuste, nos chamando para uma nova resposta para o Senhor. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Aqueles serão alcançados à distância, não só pela televisão, mas de forma gravada. Eu oro por um tempo novo, onde, ao se praticar o propósito dessa lei espiritual, eles também sejam levados a entrar nas consequências, que venha de forma sobrenatural os recursos que não abençoarão apenas eles, mas a outros, em primeiro lugar a sua casa. Eu oro que o Senhor manifeste a sua graça. Eu oro que o Senhor traga um tempo novo, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Olhe para cá um instante. Há muitas formas pelas quais você pode praticar essa lei espiritual. Eu não estou aqui para tentar dizer para você o que você tem que fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer, a Bíblia não diz que tem que ser assim, eu gosto. É minha opinião pessoal, não estou dizendo que você tem que fazer. Do salário que eu tenho mensalmente, eu gosto de pegar o primeiro dos 30 dias, o valor do primeiro, além do que eu dizimo, além do que eu oferto, eu pego o valor daquele primeiro dia, eu entrego para Deus. Agora é fácil para mim fazer isso, como a minha primícia mensal, porque eu sei o valor do meu salário. Aliás, eu não faço isso só no momento
em que eu recebo salário. Eu faço antes. Quando vira o ano, ultimamente não estou nem esperando fazer isso todo mês. No ano passado, quando virou o ano, eu já dei o equivalente às primícias de cada um dos 12 meses. Eu primiciei o ano todo para Deus. Mas eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Tem pessoas que elas não têm um salário fixo. Elas dependem de uma comissão, de uma prestação de serviço, e a renda é variável. E aí, se você espera terminar o mês, para daí calcular o que ganhou, para dividir pelo dia, para dar o primeiro, você já não está dando as primícias, porque você já comeu o mês todo, para depois resolver o que é a parte de Deus. Então, eu particularmente não tenho uma fórmula para te dar. Se você quiser praticar isso, em relação à sua forma de contribuição, em primeiro lugar é entender que Deus tem a primazia, Ele vem primeiro. Mas se você quiser dar uma oferta especial, eu creio que isso é entre você e Deus, ou tem a ver com a direção que a liderança da casa traz. O importante para mim não é você sair daqui agora sabendo exatamente o que você vai fazer em relação a uma oferta. Mas eu quero desafiar você, em primeiro lugar, a tratar dessa questão de primazia, colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu gostaria de lançar um desafio, para que talvez nessa virada de ano, tem muita gente que se endivida tanto antes de começar o novo ano. Pensa em tudo. Para programa que tem que pagar, o IPVA, o IPTU, é matrícula da escola, é férias. E muitas vezes, querido, nós deixamos Deus por fim, se é que Ele vai caber. Há coisas que de forma prática nós podemos fazer. E talvez você possa, antes de entrar no novo ano, dizer: Senhor, eu quero na verdade trazer uma oferta especial de primícias. Eu quero honrar você antes de mais nada. Há muitas formas através da qual você pode fazer isso. Todo dia um irmão falou: pastor, se eu não sou assalariado, o que eu posso fazer? Eu falei: você quer uma sugestão? E com o tempo eu fui parando de dar sugestões. Eu falei: é melhor você ouvir. Eu falei: você quer uma sugestão? Eu falei: você pode entregar a primeira comissão para Deus. Você pode entregar a primeira prestação de serviço. Eu lembro do dia que um olhou para mim e falou: e se ela for alta? Eu falei: então você santificou a primeira parte de uma coisa muito grande. Agora, no seu coração, querido, que você deve entender o caminho, você atento àquilo que Deus, através da sua liderança, pode estar te propondo ou apresentando. Mas, acima de tudo, o desejo do meu coração é que você entenda a primazia e devolva a Deus o primeiro lugar que é só dele. É quando a gente entende isso. Deus disse: se você me honrar com seus bens e as primícias da sua renda, Deus não quer tirar o que você tem. Deus diz: eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares. Sabe por quê? Quando o dinheiro não toma mais o lugar que pertence só a Deus, e ele deixou de ser um concorrente para Deus, então Deus olha para você, não é uma barganha que Deus está propondo. Deus olha para você e ele vê maturidade, e diz: eu posso confiar mais ao meu servo, à minha serva, sem perdê-lo. Porque tem muita gente, querido, que quando o recurso começa a entrar, ele acaba muito longe de Deus. Porque o lugar que pertence a Deus, esse lugar de honra, de distinção, não foi bem definido. Mas se você fizer isso, você vai estar se preparando para que os seus celeiros se enchem, para que os seus lagares transbordem. E se você tiver o coração correto, o seu conceito de prosperidade não vai ser equivocado. Você vai entender que você é um mordomo de Deus, de que você é alguém que vai glorificar Deus em tudo aquilo que faz. Você pode dizer amém? Eu quero que você levante pelo menos uma das suas mãos. Eu quero que você comece a declarar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Eu quero que você reconheça mais uma vez que Ele te comprou, que Ele é seu dono. E eu quero que você possa afirmar, querido, que o primeiro lugar pertence a Ele. Eu quero que você possa dizer: Senhor, eu quero colocar minha vida no seu altar. Muito mais do que ofertar qualquer coisa material e financeira. Eu quero em todo tempo dizer que o Senhor vem antes de tudo. Que o Senhor vem em primeiro lugar. Porque é disso que nós estamos falando hoje. Mais do que uma oferta, é de devolver a Deus a primazia. Essa mão que você levanta, segure a mão do seu irmão, pelos corredores,
E juntos vamos orar, cantando: vem o Senhor minha vida oferecer. Não apenas as primícias dela. O Senhor disse: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não pediu uma perna, você tem outra. Ele não pediu uma mão, você tem outra. Mas quando Ele disse para você dar o seu coração, é toda a sua vida. Levante bem alto a mão do seu irmão, pelos corredores, ninguém sem segurar a mão de alguém. E vamos orar. Ore comigo cantando. Vem, Senhor, minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Olhe aqui para mim um instante. Nós acabamos de orar cantando: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Sacrifício não é aquilo que dói, sacrifício é aquilo que nós entregamos ao Senhor. Pois para te adorar, toda a nossa vida tem que desembocar em adoração. A palavra diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Sua vida. Eu não conheço todos que estão aqui, mas a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são dele. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas e tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não entregou a sua vida a Jesus, não o tomou como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que, como filho pródigo, foi para uma terra distante, longe da casa do Pai, bateu uma saudade, você veio hoje aqui, e é o dia da sua reconciliação. Eu queria que você orasse comigo. Feche seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido que ali na cruz o Senhor morreu em meu lugar. Eu teria que estar ali, mas o Senhor tomou o meu lugar para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador,
Eu não consigo salvar a mim mesmo. Mas nesta hora, arrependido dos meus pecados, eu abro o meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar agora sozinho por você. Você não vai repetir essa oração. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ó você que andou nos caminhos dele e se afastou, e hoje volta aos caminhos, volta para Jesus. Eu quero orar. Para que eu ore, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida. Aquele moço de blusa verde, levante bem alta a sua mão, mais alto que você puder. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alta a sua mão. Isto. Enquanto vamos cantar essa mesma verdade, vem, Senhor, minha vida oferecer. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares, venham até aqui. Queremos orar agora por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar, venha. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Deixe seu lugar e venha. Cada crente olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esse é o momento dos céus para você. É o momento de Deus para a sua vida. Vem. Vem. Sim. É o momento da entrega. Vem. 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 Esse é o momento para você também em sua casa fazer o que esses estão fazendo. É o momento de você também falar: Jesus, entre na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faça isto e faça agora. Vamos, irmãos, estender nossas mãos aqui à frente. Você que um dia estendeu as mãos para o Senhor, agora você estende as suas mãos para abençoar esses que hoje se entregam. Meus pastores, vêm pôr as mãos sobre eles agora. Esse é o momento mais precioso, a festa no céu nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos, ó Pai, cada uma delas agora com a tua própria vida. Que o perdão do Senhor seja pleno, a realidade da salvação seja absoluta, a reconciliação seja marca da restauração. Colocamos, Pai, esses corações no teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui, coloque-se em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Tudo será tão novo para vocês. Até uma nova família você vai ter. Chega aqui bem perto. Tudo será novo. Uma paz começa a tomar conta da sua vida.